Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 16 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 17 e versículos 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização. Eu conto com a ajuda, com o apoio, com a oração de vocês, para que esse canal possa crescer cada dia mais. Então, se inscreva gratuitamente, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe os seus comentários, fala para mim de onde você ouve diariamente essa pregação e compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Eu agradeço a cada um, em nome de Jesus. E nesse domingo, meus irmãos, o Evangelho nos chama a refletir sobre as bem-aventuranças. Então aproveite bem esse domingo. Domingo é o dia do Senhor. E se é o dia do Senhor, vamos fazer desse dia um dia em que nós vamos chamar, vamos atrair a presença e a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Participe da Santa Missa junto com a sua família. Se alimente da Sagrada Eucaristia, que é remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. Ouça com atenção a palavra de Deus e faça esse compromisso de viver essa semana na presença do Senhor. Eu gosto muito de meditar sobre o carinho, o cuidado, o amor, a atenção que Jesus tinha com todas as pessoas, principalmente com aqueles que eram rejeitados, que eram desprezados, aqueles que não eram considerados dignos, os pobres que não tinham vez nos banquetes, nas festas, nos palácios, não tinham lugares de destaque. Mas essas pessoas tinham algo que atraía também Jesus. Jesus atraía essas pessoas. Mas essas pessoas também atraíam Jesus. Porque essas pessoas carregavam o amor, a fé na simplicidade.
olhavam para Jesus, iam ao seu encontro para ouvir a sua palavra, para serem curados. Quantos evangelhos nós lemos, irmãos, de pessoas que levavam os doentes com sacrifício até Jesus, sabendo que Jesus poderia curá-los. E Jesus, então, ele queria estar perto dessas pessoas. Jesus tinha esse carinho, porque a missão de Jesus aqui na terra foi essa: mostrar que o nosso Deus nos ama e que Ele não nos olha como o mundo olha. Para o mundo nós podemos ser mais um, ser um número, mas para Ele não. Para Ele nós somos filhos. Ele nos conhece pelo nome. Antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Então essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Jesus estava descendo da montanha com os discípulos e ele para no lugar e ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão. Jesus olha para aquelas pessoas e mais uma vez se compadece delas e vai chamá-los de bem-aventurados. O bem-aventurado é aquele que é feliz. Então olha o que Jesus fala. Falou para eles e fala para mim e para você hoje. Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. E sabe, meus irmãos, essa pobreza não é somente a pobreza material, mas os pobres são aqueles que sabem: eu não tenho nada, mas o Senhor tem. O Senhor é o Deus de todas as coisas. O pobre é aquele que sabe que quando ele está na presença do Senhor, ele está vazio de si mesmo para encher daquilo que é de Deus. Por isso o Senhor falou: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mas o contrário, Jesus fala: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. O perigo da riqueza, do poder, é que as pessoas acabam colocando a sua esperança, a sua confiança no dinheiro, na posição social, no poder. Graças a Deus existem muitas pessoas que financeiramente são ricas, servem a Deus e fazem dessa riqueza uma maneira de ajudar o próximo. Mas aquele que é rico e que tem na sua riqueza a sua consolação, se torna autossuficiente, achando que não precisa mais de Deus. Os pobres em espírito são aqueles que sabem: nós dependemos de Deus. Só Ele pode nos preencher. Só Ele pode matar a nossa sede e pode saciar a nossa fome. E como diz Pedro, só o Senhor tem palavras de vida eterna. E depois Jesus vai continuar dizendo para nós: bem-aventurados, felizes vocês que agora têm fome, porque vocês serão saciados. Mas do outro lado, Jesus falava: ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Meu irmão, minha irmã, é maravilhoso nós sabermos que quando nós temos fome, quando nós temos sede de Deus, nós podemos ir ao seu encontro, que nós seremos saciados. Mas do outro lado também, o Senhor nos leva a refletir que nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de ajudar um ao outro. Aquele que tem fome, aquele que não tem o que comer. Mas a promessa do Senhor
é que nós seremos saciados. Quando nós temos fome e sede do Senhor, e nós vamos ao seu encontro, Ele quer nos saciar, nos alimentar, nos fortalecer. Mas aquele que tem fartura e que não reparte, e que não distribui, e que não ajuda o seu irmão, vai passar fome um dia. Vai passar fome porque não se alimenta do pão vivo que desceu do céu. Sabe, meus irmãos, o inimigo, ele é astuto e ele coloca cegueira em muitas pessoas. Porque aquele que tem fartura deve entender: se nós temos fartura em alguma coisa, é porque o Senhor permitiu, para que nós possamos ajudar outras pessoas, para que nós possamos repartir. E quantas pessoas têm fome em todos os sentidos? Fome material e fome espiritual. E essa fome espiritual, essa sede espiritual, é o Senhor que pode saciar. Aquele que confia em si mesmo, aquele que acha que, tendo tudo, ele não precisa de Deus, um dia ele vai olhar no seu coração e saber que ele precisa de Deus. Ele vai entender que nada nesse mundo preencheu o vazio do seu coração. Gente, quantas pessoas que materialmente falando têm tudo, mas espiritualmente não tem nada. E quantas pessoas que materialmente têm tão pouco, mas são bem-aventurados, são felizes. Porque a verdadeira felicidade, ela não depende das coisas do mundo. A verdadeira felicidade é quando nós encontramos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele. E depois o Senhor continua falando: bem-aventurado vocês que agora choram, porque um dia vocês vão rir. Mas ai daqueles que agora estão rindo, porque terão luto e lágrimas. Eu queria convidar você hoje para colocar essa palavra no seu coração. Por causa de Deus nesse mundo nós choramos. Por ser servo de Deus, por servir a Deus, por lutar para viver uma vida digna. Nós choramos sim, nós sofremos. Nós somos perseguidos, mas o Senhor disse: feliz é você que agora chora, porque um dia vocês vão rir. E eu quero dizer isso para você hoje. Se for para chorar, que seja na presença de Deus. Se for para sofrer, que seja sofrer em Deus. Porque um dia nós vamos rir. Um dia nós vamos ver o céu aberto, nos chamando: vinde benditos de meu Pai. Mas aqueles que agora estão rindo, aqueles que agora acham que estão aproveitando a vida, aqueles que pensam somente nas coisas do mundo, em consumir o seu tempo e a sua vida com as coisas do mundo e com os prazeres do mundo, um dia vão ter luto e lágrimas, porque infelizmente muitos vão abrir os olhos tarde demais. E nós precisamos refletir sobre isso. E Jesus disse mais: vocês serão felizes, bem-aventurados, quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem vocês por causa do meu nome. Mas alegrem-se, porque é grande a vossa recompensa no céu. Mas ai daqueles que todos elogiam. Vocês entendem, meus irmãos?
ser de Deus aqui no mundo é uma batalha. Jesus foi perseguido até a morte. Os discípulos foram perseguidos. Profetas foram perseguidos. Santos e santas foram perseguidos, sofreram pelo nome de Jesus. Mas eles não desanimaram, eles não desistiram e eles não se curvaram diante da pressão do inimigo. Enquanto mais perseguidos eles eram, mais a força do Espírito Santo os impulsionava a continuar a missão. Não esqueça disso. A nossa recompensa, ela não é aqui na terra. A nossa recompensa é no céu. E se todos estão nos elogiando, algo está errado. Porque o Evangelho incomoda. A verdade incomoda. É por isso que há mais de 2000 anos eles tentam calar a voz da igreja. Porque a verdade, ela traz luz onde está escuro. Por isso hoje eu queria convidar você para tomar essa palavra no seu coração. Não compare a sua vida com aquele que vive no mundo. Às vezes nós ainda caímos no engano de comparar a nossa vida com os outros, com aqueles que materialmente têm mais do que nós. Mas meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Os bem-aventurados têm algo que ninguém pode tirar, que ninguém pode roubar, que é a salvação e a vida eterna. As coisas do mundo, por mais bonitos e prazerosos que sejam, vão acabar. E essas coisas do mundo têm sido ocasião de queda para muitas pessoas. Jesus olhava para aquela multidão de pessoas tão simples e os chamava de bem-aventurados. Eu e você somos chamados também de felizes. Então não se desespere. Não tenha medo. Fica firme na presença do Senhor, porque a vitória vai chegar. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 1. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos nesse domingo, porque feliz é aquele que confia a vida ao Senhor. É aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, aquele que não entra no caminho dos malvados. Senhor, nós te exaltamos e queremos viver assim, meditando na sua lei de dia e de noite. Porque aqueles que são os bem-aventurados são aqueles como uma árvore à beira da torrente que está plantada e sempre dá frutos no tempo certo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel que guarda a nossa vida. Não nos deixa desesperar, Senhor, mas que possamos sempre colocar essa verdade no nosso coração. Os bem-aventurados são aqueles que estão enfrentando as provações desse mundo, mas estão andando de cabeça erguida na presença do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.